Gravar aqui, irmãos, que eu costumo. Esse aceitar é o que, irmãos? Crer. Fé manifesta. Tá, mas para mim ser salvo eu preciso somente crer. Nada mais. Nem um dízimozinho. Um ofertinha então. Uma obrinha. Só crer. Arrepender. Claro que depois do crer vem outras coisas, como consequência e confirmação daquele que creu. Então nós precisamos de fé para ser salvo. E amados, uma coisa que eu quero trazer aqui para a gente entender é que a fé ela não é só uma. Alguém já sabia disso? Que existem alguns tipos de fé? Quem sabia aí, levanta a mão. Porque às vezes a gente pensa só um tipo de fé, né? Que existe. Não. A primeira fé que existe é uma fé que todo ser humano tem. Podemos chamar fé natural. O indivíduo que está lá na rua, quem sabe está soltando o trabalho agora, na sua mente, ele tem fé que pegando o seu carro ou o ônibus ele vai chegar em casa. Nada comprova, nada o garante que ele vai chegar em casa. Mas ele sai tranquilo do seu trabalho, pega o ônibus ou o seu carro e tem fé no seu coração que vai chegar em casa. Essa é a fé natural, que todo ser humano tem. Todo ser humano nasce crendo em alguma coisa. Come um determinado alimento, achando que o fará bem, ainda que ele não entenda, ainda que não é médico, mas ele tem fé que aquilo faz bem, e aquilo vira um hábito, aquilo vira, como é que eu posso dizer assim, algo comum na vida dele, uma regra. E essa fé natural, irmãos, de certo modo, muitos até creem em Jesus, mas não como Deus. Vocês nunca viram pessoas dizer que acreditam que Jesus existiu, mas não servem a Ele, e nem sequer creem que Ele seja o próprio Deus? Isso é fé o quê? Natural, uma fé comum. E a segunda fé, essa é outra fé que é interessante a gente saber, que é a fé sobrenatural. Irmãos, essas duas fés que eu estou falando inicialmente, a fé natural e a sobrenatural, não é a fé que leva à salvação, correto? Depois eu vou explicar o que é a fé que leva à salvação. Então a segunda fé que existe é a fé sobrenatural. O que é essa fé? É uma fé que acredita em milagres. Olha só que interessante. O camarada pode acreditar em milagres, mas pode não ter a fé que salva. É uma fé que crê nos dons fora da razão humana, em algo sobrenatural. Irmãos, tem irmãos aqui que eu sei que são mais antigos na igreja. Quem aqui nunca viu uma pessoa que recebeu um milagre, uma maravilha, podemos assim dizer, um milagre extraordinário, e creu, recebeu porque creu, mas hoje não está na igreja? Como assim, irmãos? Camarada tem fé para receber um milagre, uma maravilha de Deus, receber tamanha bênção de Deus, mas não está na igreja, não tem a fé para ser salvo, porque a gente sabe, a fé salvífica, ela nos conduz a estar envolvido com o corpo de Cristo. Até num outro momento, poderia-se até trazer um estudo a esse respeito, porque há muita dúvida hoje, principalmente no movimento dos desigrejados, né? De que eu posso servir a Jesus sem precisar estar na igreja, sem precisar estar envolvido. Isso é bem interessante, irmãos, quem sabe na próxima. Mas enfim, como o camarada ou a camarada tem fé para receber um milagre, mas se desvia? É uma fé sobrenatural. E nem sempre essa fé sobrenatural ela é manifesta dentro do meio evangélico, irmão. Exemplo: quantos vão no espiritismo crendo que vão receber um milagre, uma cura de algo que o médico já condenou? Um exemplo: quantos foram atrás daquele homem que está preso agora, o João de Deus, que é um espírito, foram com muita fé sobrenatural, que receberiam o milagre. Não importa quem é o agente,
Isso aqui é outra questão. Quem é o agente que está por detrás daquele milagre? Que nós estamos falando aqui é a fé da pessoa que vai até ele. É uma fé. Ainda que nas coisas erradas, não deixa de ser uma fé nas coisas sobrenaturais. Correto, irmãos? Então é a fé natural, a fé sobrenatural. A fé sobrenatural também, ela pode ser manifesta, irmãos, da seguinte maneira. De certo modo, não, depende. A fé que é um dom de Deus, irmã, é aquela fé que conduz ao que é bom. Toda boa dádiva vem de Deus. Mas uma fé sobrenatural num engano, será que é de Deus? É do homem, entendeu? Pode até ser uma mescla de pensamento positivo, mas não deixa de ser uma crença, uma convicção. E a fé ela é estimulada por testemunhos, irmão. Por isso que é importante a gente testemunhar. Não pense que esse pessoal que vai atrás desses espíritas, do exemplo que eu dei, João de Deus, não pense que eles não vão atrás, entre aspas, cegas. Eles vão já com testemunho de confirmação que algo sobrenatural lá acontece. Aí a fé deles é estimulada. Óbvio que dentro de um meio enganoso, vamos assim dizer. Mas não pode ser de Deus essa fé, porque eu não creio. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, todo bom presente vem de Deus. Eu não creio que Deus dá um péssimo presente para alguém. Ou seja, Deus pega uma pessoa e dá uma fé no erro, uma fé no engano, uma fé no sobrenatural. Entendeu? Existe... Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Ou continuar ali a questão que a irmã levantou? Outra fé, irmãos. Na verdade, outra fé não. Outro ponto que existe dentro dessa fé é uma fé sobrenatural no sentido de a pessoa olhar para a natureza, olhar para a criação de Deus e pensar assim, ó, eu olho para isso e eu não compreendo. É algo sobrenatural que está por detrás dessa organização, dos planetas, do mundo e demais coisas. Eu não consigo compreender. Eu sei que algo sobrenatural organiza e sustenta o mundo. Mas eu não sei que Deus é esse, mas eu creio em algo sobrenatural. Um exemplo aqui, quem já ouviu falar de um cara que foi candidato a presidente, Enéas Carneiro? Quem já ouviu falar dele? Eu acho que ele não era evangélico, eu não conheço muito a história dele, mas eu acho que ele não era evangélico. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver, ele era um grande médico, o cara era muito bom na medicina. Mas se você olhar uns vídeos dele, vocês vão ver ele dizendo assim, quando eu olho para pequenas partículas e coisas que acontecem no corpo, a organização, a harmonia que há e demais outras coisas, eu não consigo crer em outra coisa a não ser crer que existe um Criador, que existe um arquiteto, que existe alguém que organiza, que tem o controle de tudo. Ele não crê em Jesus, acredito eu, posso estar enganado, pelo que eu pouco sei dele, mas ele tem uma fé sobrenatural. Tipo, ele é um médico, na verdade, morreu, era um médico entendido, e quando ele olhava para as coisas, para a criação de Deus, era despertado uma fé no sobrenatural. Eu não consigo entender e compreender, então eu creio no sobrenatural. E essa fé do Enéas, desse modo que eu falei, como eu disse, eu não sei em detalhes da vida dele, daqui a pouco o camarada até crente foi, mas nisso que eu estou falando, essa fé dele leva à salvação, irmãos? Sabe o que se chama esse tipo de fé? Sabe como se chama esse grupo que crê dessa forma? Crê num Deus, num Criador, mas não sabe explicar. São os agnósticos. A vem de negar, gnosticismo vem de conhecimento. Eles acreditam que exista um Deus, mas eles não conhecem. Existe alguém que organiza, existe um arquiteto, existe um Criador, mas acredito que não é o Jesus, não é o Deus dos crentes, não é do hindu, é algo ou alguém desconhecido, por isso agnóstico.
Eu sei que existe um Deus, eu tenho fé sobrenatural que existe algo supremo, mas não sei quem é. Desculpa, irmão, fala mais alto. O conceito de pessoas que se chamam Deus do universo. Esse deveria ter Uma fé sobrenatural. Pode ser o Deus vaca, como algumas religiões creem, não deixa de ser sobrenatural, não é verdade isso? É algo incomum. Sobrenatural quer dizer algo que está sobre o natural, que foge, né? Então, a mãe natureza, que dizem, né, que é um Deus, na verdade, a própria natureza, não é um ser, uma pessoa, não deixa de ser uma fé sobrenatural, né? E aí nós podemos ir longe, vários tipos de fé sobrenatural que existe no mundo, mas na verdade não é uma fé que conduz à salvação, ainda que eles creem no sobrenatural. Amém, irmãos? E existe a fé, que é o que eu quero estar falando aqui, que é essa fé que nos importa verdadeiramente para sermos salvos. Que a fé é o quê? Salvadora. Escutem bem, irmãos, existe a fé natural, a fé sobrenatural. Ainda que eu esteja dentro da igreja, eu posso crer em milagres, eu posso crer no sobrenatural, eu posso crer nos demônios, porque os demônios não deixam de ser algo sobrenatural, mas eu posso não ter a fé salvífica. Por isso que é importante a gente entender isso, porque daqui a pouco a gente tem fé, acha que é salvo, mas não, na verdade não é. A fé salvadora é a razão que faz o homem se aproximar de Deus. É aquela fé que tem certeza que receberá algo de Deus. O que diz lá em Hebreus 11:6? Pode colocar para nós, irmão. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Essa fé que está falando aí não deixa de ser a fé salvífica, irmão. É a fé que crê num Deus soberano e que este Deus recompensa. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação, para quem, irmãos? Aquele que crê. Está falando de fé salvífica. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13, fala a respeito que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem. Que é isso, irmão? Deus nos dá um poder de crer que somos filhos de Deus. Como é que se explica isso? Quem aqui tem a fé salvadora? Salvífica? Eu tenho. Eu sei que é complicado a gente falar isso, quem tem fé, parece que uns querem ser melhores que os outros, né? Mas de verdade, eu tenho convicção da minha salvação. E uma vez dentro desses estudos, eu acredito que eu tenho a fé salvífica. Talvez me falte um pouco a fé para milagres e demais coisas, mas a salvífica, isso ninguém me rouba, irmão. Tanto que uma das minhas orações continuamente que eu faço, eu digo para o Senhor: Senhor, Tu que conhece tudo e todas as coisas, se Tu vê que eu vou me desviar 1 milímetro para a esquerda e vai me conduzir ao erro, me leva antes, mas não me deixa perder isso que está reservado para mim. Pode falar. Essa fé que não tem a Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu ia chegar lá. Obrigado, irmão.
Não, muito bem acrescentado, isso é bom, isso mostra que os irmãos estão atentos. Irmãos, aí vão me perguntar, tá, mas irmão, como é que tu tem essa certeza, essa convicção que tu é salvo? Não sei. Simplesmente eu creio nas promessas de Deus, que aí entra isso que o Santelmo falou, o Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito, não na nossa alma, porque a nossa alma ela nos prega peças, mas no nosso espírito, é uma certeza que traz no nosso interior, testifica em nós que nós somos filhos de Deus. É uma certeza que ninguém arranca, que é salvo. É a fé salvífica. Mais alguém? Essa questão aí, então, o fato vai estar relacionado então com as nossas experiências do Espírito Santo. Essa relação do quê, irmão? Essa fé salvífica. Ela vai estar relacionada então com o fator, por exemplo, com as nossas experiências que a gente tiver com o Espírito Santo. Que vai Correto. colocar a gente Precisa desse relacionamento com o Espírito Santo, porque essa certeza não vem do homem por si só. Precisa o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus testificando em nós, assegurando e nos dando uma segurança em Deus. Por si só o homem não tem capacidade de permanecer firme em Deus. Precisa esse dirigir do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo é o selo, né? Sem o Espírito Santo não é no céu, o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus. Quando tu te converte, Deus toma o Espírito Santo, é o selo. Entendeu? A partir do momento que o Espírito Santo se retira de ti, se desviar, Irmãos, de verdade, se tiver começando a complicar alguma coisa, perguntem, tá? Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler aqui. Preste atenção nesse texto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude ou no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Que mediante a fé estamos guardados no poder de Deus para a salvação. Aí está falando de fé salvífica. Está guardado, está assegurado para a salvação. Na verdade, irmãos, teria até uma quarta fé. Alguém saberia que quarta fé é essa? Não tem muito a ver aqui com o tema proposto aqui, mas teria uma quarta fé. E aí? Aí é a fé sobrenatural que a Giza levantou a bola, que é a dádiva que vem de Deus, que é a bênção de Deus. Quando a gente olha em 1 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, versículo 9, existe um dom da fé lá, correto? Alguém conhece esse? Quando está falando dos dons, está citando, deixa eu ler o texto aqui, só para, porque é importante a gente tratar essas coisas aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, mas eu vou ler antes. Não, o correto seria ler o capítulo todo, né? Mas eu explico aqui.
Deixa eu ver qual versículo eu inicio aqui. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. O que está falando aqui, irmãos? Da fé salvífica? Está falando da fé salvífica, que conduz à salvação, que traz certeza para o crente que ele é salvo? Que fé está falando? Que vem de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Sabe aquele camarada, aquele irmão, que tu olha para ele, mesmo sendo crente, crendo que Deus pode fazer as coisas, mas na hora do vamos ver, às vezes a gente balança e o camarada não? É um cara que recebeu o dom da fé. Quando a gente olha para aqueles... para os homens da Bíblia lá, que nem Elias. Quem aqui já se colocou no lugar de Elias? De mandar chamar lá os 450 profetas de Baal e mais 300 e poucos de Azera, lá dava quase 700 e poucos, eu não sei se era mesclado, mas enfim, isso é a controvérsia da quantidade, mas mais que 400 era. Botar toda aquela cambada lá de falso profeta lá, que adora outros deuses, e dizer, invoque o Deus de vocês. E ó, invocaram, e passou meio dia e nada. E a hora da vez de Elias, o que ele faz? Uma simples oração. Ele ora ao Senhor e o fogo cai do céu. Um crente comum, que não tem esse dom, o que ele vai pensar nesse momento? Eu creio que Deus tem poder para derramar fogo do céu e consumir essas pedras e provar que Ele é o verdadeiro Deus. Mas começa a vir dúvida no nosso coração, mas será que é da vontade de Deus? Será que é dessa forma que Deus quer trabalhar? Será que é o momento que Deus... Não é verdade, irmãos, que às vezes não acontece isso? Nós temos que ser sinceros. Claro que a fé ela tem que ser exercitada, esta fé. A fé salvífica ela é uma certeza, e isso não precisa exercitar, porque está seguro no teu coração e ninguém te rouba, ninguém te tira. Mas a fé sobrenatural de Deus, o dom de Deus, nós podemos buscar no Senhor e podemos exercitar. Então vem um monte de dúvida na nossa mente. Será que é de Deus isso? Será que pode? Será que é da vontade? Eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus é maior que esses outros deuses aí. Mas é da vontade de Deus que eu peça para Ele derramar fogo do céu aqui? Que fé é essa, irmãos? Um dom de Deus. Uma fé sobrenatural. Todos têm essa fé? Não. Só que ele estava contando que era no momento da vida dele, no ministério, e era um ministério muito grande, mas eram jovens e eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, as curas aconteciam e eram assim, eles quebravam os ossos da pessoa. Olha, mas eles estavam cheios daquela fé, do dom de Deus, porque eles chegavam com ousadia e quebravam ossos, quebravam letra, sabe? Daí alguém perguntou, mas e se Deus não curasse? Cura. Porque daí ele estava cheio de tanta fé que ele não pensou, e se Deus cura? Como é que vai ficar minha cara? Como é que vai ficar meu ministério? Mas não. Um cara que tem o dom e não está preocupado com a reputação dele, tem uma convicção em Deus que Deus vai curar ali. E irmãos, esse irmão ou irmã que tem o dom da fé, não é o tipo de pessoa que ora pela pessoa, Deus vai te curar a tua cegueira. Aí a pessoa não é curada, o que o cara faz? Põe a culpa na fé da pessoa, tira o dele fora. Esta fé, que é um dom de Deus, que é sobrenatural, não independe da outra pessoa, depende só daquele que invoca Deus. Não importa se a pessoa crê ou não crê, depende só dele, porque é ele que é revestido deste dom. Porque o que a gente vê por aí é muita gente operando maravilhas aí, milagres, e muitos são curados porque a fé da pessoa é ativada, é falado de um Deus que cura, e quando a gente fala de Jesus, a fé ela é ativada, cresce o ânimo, se desprende um desejo de receber uma cura de Deus, enfim, ela é curada. Mas aquele que não é curado vai lá questionar, e eu já vi muito isso, o que o camarada faz? Tira o dele fora, aí põe para a pessoa, porque não tem fé, aí manda a coitada perdida para casa, mas eu não tenho fé, eu não tenho Jesus, eu isso, e começa toda aquela confusão. Por isso que a gente tem que cuidar muito com essa questão, irmão.
Amém? Então existe um dom especial que não é todos que têm. Agora, todos podem ter? Esse dom da fé? Eu posso receber. Você que aqui está me ouvindo pode receber, porque nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, ele orienta a buscar os melhores dons. Dons que edifiquem a igreja. Então todos esses dons aqui que ele cita, ele orienta a gente a buscar. Então a gente deve buscar no Senhor: Senhor, me dá mais fé, me dá uma fé inabalável, me dá uma fé ousada, me dá uma fé que se um paralítico se colocar na minha frente, eu vou orar por ele, crendo que ele vai ser curado, vai ser curado. Um exemplo que eu me maravilhei foi de George Miller. Talvez alguns já ouviram falar. Esse cara tinha uma fé sobrenatural, realmente era uma fé de Deus, porque o camarada sustentou durante anos um orfanato na Alemanha, mais de milhares de crianças durante anos, só por meio da fé. Quando ele iniciou esse trabalho, iniciou com 1 ou 2 crianças, e uma promessa ele fez com Deus: eu não vou pedir nada para ninguém, tudo que houver necessidade para esta obra, o Senhor vai prover. E desenvolveu esse trabalho sem pedir ajuda. Certa vez, amanheceu, não tinha nada para comer, milhares de crianças. E aí, as irmãs lá responsáveis do trabalho, que ajudavam ele, já era uma equipe grande, chegaram para ele e disse: Miller, não tem nada para comer. Não importa, reúne as crianças, põe na mesa aí, vamos orar e vamos agradecer o alimento. Pela fé ele trouxe à existência algo que não existia. Vamos agradecer pelo alimento. E todos ali orando. Quando disseram amém, toca, barulho lá na porta. Um empresário bateu lá com uma carroça cheia de pães e leite, dizendo: Miller, eu tive que vir aqui essa hora trazer esses alimentos, porque esta noite eu não consegui dormir de tanto que o Senhor me inquietou para fazer isso. Deram o amém, o alimento já estava na mesa. Este mesmo camarada tinha um compromisso nos Estados Unidos e pegou um navio, e diz que uma grande névoa tomou conta, e o capitão do navio disse para ele assim: olha, ele chegou para o capitão e disse: capitão, no sábado, tal hora, eu tenho o meu compromisso e eu não costumo falhar e eu quero estar lá. Senhor Miller, sinto muito em te desapontar, diz o capitão para ele, mas eu sou experiente. Quando essa névoa aí baixa, demora horas para levantar. Gostaria muito de te ajudar, mas tenho quase certeza que não vamos conseguir logo sair. O que Miller fez? Vem cá, tu crê que eu posso orar ao meu Deus e ele tirar essa névoa? O cara desdenhou. E eles oraram: Senhor, tu sabe que eu tenho um compromisso, em nome de Jesus, tira essa névoa, abre os céus para que tenha visibilidade e possamos navegar, e assim eu cumprir meu compromisso. Amém. O que ele fez? Capitão, abra a porta, vamos lá. Já não está mais a névoa. Cara, isso é muita ousadia em Deus, não é verdade, irmãos? Isso é um dom de Deus. Porque às vezes a gente ora: Senhor, tira essa névoa, em nome de Jesus, amém. E fica quietinho, deixa Deus agir. Deus sabe a sua vontade. Mas quem é aqui que tem ousadia para dizer: agora abre a porta aí que não tem mais nada? Uma fé sobrenatural, irmão. E devemos buscar, amém? Na verdade, poderíamos enquadrar aqui então 4 fé, não é verdade? Fé natural, fé sobrenatural que não é de Deus, e fé sobrenatural que é de Deus, que é um dom. E a fé salvífica, que é o que mais nos interessa aqui esta noite. Amém, irmãos? Estão entendendo? Essa fé do George Miller nos bota lá embaixo, né? Os irmãos tem que ver as caras de cada um aqui, pensando assim: eu estou muito longe. Por isso que eu gosto muito de ler esses homens do passado, os puritanos, porque eram homens que tinham uma reverência com as coisas do Senhor, um respeito com a palavra do Senhor, e os caras se moviam nos dons. E digo mais, dons que exaltavam a Deus, não é dons que promoviam o homem. Pode falar, irmão. Essa fé é a fé do tipo de Deus. Jesus trata lá em Marcos, capítulo 11, né? Tem a fé de Deus, a fé do tipo de Deus tem. O nosso Deus é um Deus de fé. Ele é
um Deus que chama a existência as coisas que não são, como se já fosse. Se tu olhar lá no Gênesis, na criação, Deus se haja e havia. Tá? E ele espera isso da gente. Nós queremos esse tipo de fé. Tá? Falar, porque a gente faz uma grande confusão no crer. No crer é o verbo, explicação. Então, quando eu leio, eu tenho que falar. Eu tenho que chamar a existência. Não adianta eu orar e ficar, né? Eu tenho que declarar com Jesus, falar ao monte. Tá? Falar a circunstância, falar a situação. Mas isso vai trazer o quê? O poder de Deus na ação. correto, irmão? Correto. A questão é que muitas vezes o que complica na hora da fé e de orar com fé e convicção para acontecer, sabe o que é? Que nós só seremos ouvidos quando pedirmos uma coisa segundo a vontade de Deus. E às vezes é complicado saber a vontade de Deus para a minha vida, quanto mais diz respeito a terceiros. O que mais falta para a gente, os crentes, é falta de conhecimento. Isso gera todo esse rolo aí, gera falta de fé. Entendeu? Quando eu conheço, quando eu sei o que eu estou fazendo, isso vai gerar em mim uma certeza. E essa certeza me chama de fé. Né? Correto? Então, o maior entendimento para nós, os crentes, é a falta de conhecimento. O grande entendimento, eu não tenho fé, não. Eu não tenho nada em contato com a palavra. Porque o que diz a palavra? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que É estimulado. falando pela palavra. Não é só ouvir a palavra, ouvir o que Deus está falando dentro da palavra. Aí que está a confusão. Perfeito. E não só o que Deus está falando dentro da palavra. É entender o que Deus está fazendo na tua vida também em conformidade com a palavra. Então, quando não souber agora, é a palavra, é a maior certeza que tu tem que vai fazer uma oração de fé quando tu ora a palavra. Olha o que a palavra está dizendo naquela situação que tu precisa, e vai ver Deus agir. Porque a Bíblia diz que Deus tem compromisso com a sua palavra. Tá? Então, o nosso maior problema é falta de conhecimento. Tá? É falta de conhecimento. Por isso que nós deixamos de agir numa fé assim, ó, uma fé sobrenatural. Tá? Por isso que Jesus diz: temos fé no tipo de Deus, a fé que Deus tem. Correto? Mas isso não é algo também que vem do dia para a noite, irmão. Isso é algo buscado, exercitado. E aí é onde frustra muitos e fazem relaxar e não buscar mais. Quanto mais que ele tem que começar as pequenas coisas, começa com as pequenas coisas, né? E vai crescendo, vai crescendo. Quanto mais tu usar, mais tu vai ver ela funcionar. Por isso que é importante a gente ouvir esses testemunhos. O testemunho, ele nos estimula. Óbvio que não precisamos nem falar, e o irmão mesmo falou a respeito do conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Quando tu ouve testemunhos de pessoas que viveram a palavra, cumpriram a palavra, o que a tua mente pensa? Olha só, isso acontece na vida dele porque a palavra estava nele. Se vós estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, Jesus diz: pedireis tudo em meu nome e recebereis. Óbvio que também tem uma questão de a gente entender o que é do Espírito, o que não é também, saber a vontade do Senhor. Porque, irmãos, outra coisa, é muito interessante sermos estimulados na fé e como é que eu posso dizer assim, e crer em muitas coisas. Isso é muito importante. Mas o mais importante é não exceder limites que não competem a nós. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes naquela emoção de querer ter uma fé, a gente excede aquilo que não é para nós e não compete a nós. A nossa, como é que eu posso dizer assim, a nossa alma, vamos dividir alma e espírito, a nossa alma se inflama, ela se emociona naquilo. E quem aqui nunca viveu uma experiência tipo assim, ó, eu tenho muita fé que o negócio vai acontecer e é de Deus isso, e depois não acontece? Será que era de Deus? Deus não chegou a tempo? Era a minha alma inflamada. Então o exercício, o processo, aos poucos a gente vai entendendo, compreendendo a voz de Deus. Pode falar, Samuel. Assim, a questão de fé, de dons também, a gente tem que entender também que às vezes a gente não está preparado para receber um dom de fé, por exemplo. Eu posso me sobreviver se eu receber um dom de fé. Que é o que muitos têm feito. É o que muitos têm feito. Eu sucumbi debaixo daquele dom. Entendeu? Aquele dom, eu sucumbi. E eu me exaltar, me sobreviver, e aí Deus acabar me entendendo por causa daquele dom. Por exemplo, eu sobrepor, achar que eu sou o cara do dom da fé. A gente tem que entender que Deus não vai te dar um dom de fé se não estiver preparado. Deus primeiro te prepara para depois te colocar onde Ele quer te usar. Se tu não estiver preparado, não adianta. A Bíblia diz que o herdeiro não pode receber herança antes de
Irmão, isso é interessante, sabe por quê? Qual é o maior dom, irmãos? Quando a gente olha para 1 Coríntios 12, está falando de dons, 14, falando de dons, e no capítulo 13 entra o amor. Aí a gente pensa, o que o amor tem a ver? Entre aspas. Parece ser um tema que não tem nada a ver. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, no 12 fala de diversidade de dons, que é o que nós lemos aqui. No 13 ele fala de amor, no 14 volta a falar de dons. O que a gente aprende com isso? Ele ainda inicia ali o 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, porque, irmãos, antes de nós também queremos ter uma fé ou um dom de cura dessas coisas, primeira coisa que precisa ter no nosso coração é o amor. Porque o que vai me fazer receber um dom é o amor por pessoas. Como é que eu posso dizer assim, eu me compadeço tanto de pessoas sofrendo, eu amo tanto essas pessoas que eu não suporto ver elas sofrendo, que eu gostaria muito de receber um dom e ajudar essa pessoa. E eu creio em nome de Jesus que Deus dá o dom para essa pessoa. Mas é dessa maneira que funciona a gratificação. Mas é interessante falar isso, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente faz o caminho inverso. E já aconteceu comigo, por experiência, não faz meses, não faz uns 3 meses que eu preguei sobre isso, a respeito dos dons e amor, aqui num domingo. E eu falei esse entendimento que eu tive ali, o que o 13 está fazendo lá no meio? Porque às vezes a gente ora, eu quero uma maravilha, eu quero um dom disso, eu quero um dom daquilo, e tem vários dons, tem mais de 9 dons ali, tem vários, eu quero isso, mas às vezes no nosso coração não tem o amor. Aí o que eu vou fazer com dons, irmãos? Vamos combinar aqui, vamos ser bem sinceros. Para que Deus daria para o Ângeles um cara seco, indiferente com pessoas? Para que Deus me daria dons? E se me desse, pode ter certeza, por essa falta de amor, eu ia me ensoberbecer, que é o que tem acontecido com muitos outros, que subjugam as pessoas e deixam as pessoas dependentes de si. Muitos líderes que estão por aí têm esses dons, e Deus dá os dons. Claro que um dia Ele vai cobrar esses talentos, isso que Ele dá, mas usam os dons da forma errada. Aí eu uso para subjugar os irmãos, eu uso para me colocar além dos irmãos, só porque eu tenho o dom de cura, o dom de maravilhas, eu já me acho melhor que os meus irmãos, ao invés de ajudar os meus irmãos e descer e mostrar para eles que todos podem ter. Amém, irmãos? Pode. Tá, deixa eu ver se entendi. Tem um irmãozinho lá que está há anos na igreja, conhece a Bíblia e não é curado. Tem uma pessoa visitante, chegou doente e é curado, é isso? Alguém ora e é curado, né? É isso? Isso. Daí você tem um conhecimento, se o irmãozinho conhece a palavra, ele pode usar a palavra, o nome de Jesus, a palavra diz, se ele curar, ele não seria curado, e aquele irmão nunca ouviu a palavra, você tem um conhecimento, e aí como é que fica? Perguntinha, como passa rápido o tempo? Irmãos, primeiro nós temos que entender uma coisa. Quem aqui já teve o corpo glorificado? Que nós vamos falar a respeito disso. Ninguém, né? A glorificação, a perfeição do nosso corpo, ela se dará na eternidade. Quem aqui está mais novo do que ontem? Os irmãos são muito mais velhos que ontem. Tem umas rugas a mais se você olhar. Quem aqui foi contaminado pelo pecado? Todos nós. O nosso corpo ele está nesse processo de morte constante. A não ser que Deus mentiu lá. Se comeres do fruto, com certeza morrerás. Nós estamos em uma morte constante. Então é normal o nosso corpo adoecer. Óbvio que existem enfermidades malignas. Que foi o que eu disse, eu acho, no domingo agora, né? Eu ainda perguntei, já percebeu que tem irmãos que tu ora é curado na mesma hora? Às vezes é uma ação maligna, demoníaca na vida daquela pessoa que está subjugando, tu ora, tira aquele que está causando e deu, é curada. Agora outras questões é o nosso corpo que está morrendo.
É o nosso corpo que está morrendo. Agora, Deus pode curar ou não pode? É óbvio que pode, irmãos. Mas não é uma regra. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então o nosso corpo está morrendo. Assim como vai chegar um tempo que a minha visão vai começar a esmorecer. Por quê? Por causa da velhice. O corpo está morrendo. Eu posso ter fé, orar a Deus para me curar e revestir da minha visão. Ah, Senhor, eu quero estudar mais e mais, quero pregar a Tua palavra, quero continuar sendo usado por Ti. Deus pode me fazer um cara com 80 anos em perfeito estado de saúde, com uma boa visão, para cumprimento da Sua vontade? Pode, mas se não fizer, uma causa natural que o pecado trouxe para nós. Amém, irmãos? Então isso a gente tem que entender. As doenças, elas têm origens psicológicas, e o maligno ele vai trabalhar nisso. São as doenças psicossomáticas. Elas têm doenças de origem física, que todos nós estamos morrendo a cada dia. Amanhã ou depois muitos vão estar careca, e não é demônio, viu, irmãos? Isso é o nosso corpo que está morrendo. E as doenças espirituais, que às vezes é um demônio que está agindo naquela pessoa, está subjugando aquela pessoa. Tu ora com fé no nome de Jesus, na mesma hora é curado. Amém? Irmão, quer falar? No caso provavelmente acontece o seguinte, que aquela pessoa que chegou na igreja, ela ganhou a diferença, e na noite, eu posso dar hoje, mas eu posso conhecer um monte de coisa, mas eu não tenho. A pessoa chegou com uma criança, eu sei, ela chega e crê, pronto, recebe. Eu posso estar aqui, eu não tenho igreja, eu não tenho fé, eu não tenho, eu posso conhecer uma diferença, a pessoa recebeu o coração, mas ela segurou a oração, pronto. Sim, por isso não tem nenhum problema, mas não faz a diferença. Aí é que está, envolve a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos concede. Vai se entender os propósitos de Deus muitas vezes. Óbvio que tu serve um Deus poderoso e que pode te curar, tu não vai rogar a Ele. E se Ele não te der, eu vou continuar crendo que Ele vai me curar e que tem um propósito nisso, vou continuar seguro nisso. É isso que a gente tem que compreender, irmão. A gente não entende os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo mesmo, para que foi dado um espinho na carne para o apóstolo Paulo? Conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu, não sei se em espírito ou fora do espírito, e lá ouviu coisas inefáveis que não convém ao homem falar. E diante disso foi dado um espinho na carne, qual ele orou 3 vezes ao Senhor. Um mensageiro de Satanás a me esbofetear. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Exercitar a fé dele e dizer: Paulinho, tu teve excelências de revelações, toma isso para ti continuar na minha dependência e ver que tu é pó. Amém, irmãos? Então a gente não sabe, cada caso é um caso. O problema é que a gente não pode pegar Deus e colocar numa caixinha do nosso entendimento e achar que Deus tem um padrão certinho para agir com cada um, ou no tempo de cada um. Paulo deixou o trófico e dentro do doente. Sim. Paulo é bom de fé. Deixou o cara ficou doente lá, mano. Por quê? Porque Paulo provou que isso não sei qual a circunstância das doenças do cara, mas Paulo deixou o cara doente. Amém, irmãos? Porque assim, antes de cura e milagres, o que o homem realmente precisa? Qual a fé que o homem e a mulher precisam? A salvífica. Porque tem um bando de gente recebendo cura em muitos lugares, em muitos meios, e estão indo para o inferno anestesiado, como diz o Iago Martins. E o que adiantou? A principal fé que precisa ser trabalhada numa pessoa que vai de encontro à palavra é crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e os da tua casa. Depois tu vai trabalhar essas coisas. Porque, irmãos, eu confesso, eu já tenho algum tempo de igreja. O que eu já vi de gente vindo para a igreja sendo curado e depois, dá no pé. De que adiantou? Então o que nos importa é a fé salvífica, amém? Porque, amados, ainda que eu viva uma vida com 70, 80 anos de dificuldade, crendo que o Senhor pode me curar e Ele sabe o tempo certo, o que vai contar é como eu cheguei. Não como eu iniciei. Iniciei debaixo de poder, iniciei debaixo de maravilhas, mas chegou lá no final da caminhada, eu
apostatei, sucumbi, não tinha a fé salvífica. Isso é o que importa para o homem, amém? E não adianta também eu achar que é importante ter os dons para curar e demais coisas, porque o próprio Jesus disse naquele dia: muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não curamos, em teu nome não fizemos maravilhas, apartados de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o que é a fé salvífica, irmãos? Fé natural, fé sobrenatural, que não é a dádiva de Deus, fé sobrenatural, que é a dádiva de Deus, e a fé salvífica, que é esta que nós temos que promover, que é essa que nós temos que despertar nas pessoas. E aí depois vem cura, e depois vem soluções dos seus problemas, depois vem casamentos, mas o principal é a fé salvífica. O que é a fé salvífica? É uma resposta ao chamado de Deus, no qual ocorre a salvação. Ocorre pela união da palavra e do Espírito. Tu prega a palavra, que é aquilo que eu citei no estudo anterior. Pedro, com autoridade, pregou lá no dia de Pentecostes. As pessoas ouviram esta palavra poderosa e o Espírito de Deus agiu no coração, que elas se compungiram em seu interior, e ali começou-se a gerar uma fé salvífica, que eles chegaram à conclusão: e agora, irmãos, o que faremos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Arrependei-vos dos vossos pecados. Amém, irmãos? Então a fé salvífica, não as demais fé, ela ocorre pela união da palavra e do Espírito de Deus. Por isso, irmãos, que às vezes tem pessoas que tu prega e nada ocorre. É a palavra e o Espírito. E tem pessoas que às vezes tu até desdanha, que Deus me perdoe falar isso aqui. Tu olha assim, não, esse... Mas só dá uma tiradinha de semente, aquela semente entra e começa já a enraizar e já está junto, e tu até fica constrangido diante de Deus, que tu meio que, no teu íntimo, no teu interior, meio que distratou aquela pessoa. É o Espírito, Deus tem seu tempo. Quantos que estão aqui, quem sabe, ouviu a palavra lá na sua infância e foram se converter depois, e até zombavam? É obra do Espírito, não é obra do homem. É obra de Deus. O homem não tem capacidade de contribuir para a sua salvação. Nós temos que entender isso. Senão nós incorremos num erro de cair numa grande heresia que foi combatida durante nos séculos, lá nos primeiros séculos da história cristã, que é o pelagianismo, que chamam. Você pode estudar na internet o que Pelágio pregou lá no 2º, 3º século. Que o homem contribui para a salvação, que o homem com obras, que o homem fazendo isso, aquilo, ele contribui com a salvação. A salvação, ela vem de Deus, amém? Então o nosso papel como pregadores, o nosso papel como pessoas que já têm a fé salvífica, já estão seguros em Cristo, é pregar a palavra, convencer. Problema de Deus, amém, irmãos? Claro que em bom sentido, respeitando o nosso Senhor. Problema de Deus. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Então, como eu disse, a fé salvífica, ela não tem base na decisão humana de crer. Tipo assim, irmãos, o fato de eu crer e receber a fé, que nem eu disse no início, eu tenho convicção na minha salvação, não tem mérito nenhum meu. Sabe por quê? Um exemplo. Vou pegar o Matias aqui. O Matias é um camarada que está super endividado, está arrebentado da vida, está com uma dívida impagável. Chega o Santelmo para ele e diz assim, Matias, quanto é que é a tua dívida? É 6 milhões de reais atualizado hoje. Está aqui. O Matias só diz assim, obrigado. E recebe. É a fé, ele só recebe. O mérito é de quem? É todo do Santelmo. O Matias não tem mérito nenhum. Ele recebeu um dom, um presente. A única coisa que ele fez foi aceitar. Mas o mérito todo é do Santelmo, que promoveu, que conduziu e que criou um ambiente favorável para o camarada ser salvo da sua dívida. Então, não cai atrás desses que pregam, dê um passo a Deus. Não, devemos dar um passo a Deus. Dê um passo a Deus e Deus vai dar um passo diante de vocês. Não. Quando nós damos um passo em direção a Deus, pode ter certeza, Deus já deu 2 ou 3 em direção a nós. Não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi.
O mérito é todo de Deus, a ação é toda de Deus. Amém, irmãos? Pode falar. No livro Pecadores nas Mãos de Deus Irado, de John Harris, ele fala na verdade da salvação nesse sentido. Ele diz que na verdade Deus, quando ele faz a redenção, ele faz a redenção transformatória, e no sentido de que ele dá um exemplo na verdade da salvação, que é o seguinte: ele coloca Deus como se Deus tivesse um mercado. Entraste lá para comprar a graça. E ele fosse te vender. Só que acontece o seguinte: além dele te vender, ele compra a graça. Então, na verdade, é dele. O mérito é todo de Deus, irmãos. Eu não sou bom o suficiente, você não é bom o suficiente, você não tem nada de valor, você não tem nada de útil. O mérito é todo de Deus. Isso põe o homem no seu lugar. Isso termina com esses líderes que estão se levantando nos últimos dias, achando os caras. Isso é mérito de Deus. Amém, irmãos? Então, o papel do homem é somente receber. Filipenses 1:29, irmã, coloca para nós. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Deus nos concedeu uma capacidade de padecer por ele e crer nele. É ele que nos reveste isso. Por isso que é importante, irmãos. Por que é difícil muitas vezes a gente alcançar os milagres? Por que é muito difícil muitas vezes a gente enfrentar tentações na nossa caminhada? Por que é muito difícil a gente vencer certas lutas na nossa caminhada? Porque há como é que eu posso dizer assim? Há uma centralidade no homem, porque se eu fizer, se eu me esforçar, eu vou conseguir. Nós não conseguimos nada, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que pedir o auxílio do Espírito de Deus, a ajuda dele, para nos conceder graça em meio às tentações, para nos conceder graça em meio às dúvidas, em meio às inquietações, e para nos conceder a certeza da salvação. Não tem como, sem Deus não tem como. E eu sei, irmãos, que talvez alguns aqui, e pela carinha às vezes a gente faz uma leitura, que estão pensando, mas o que é isso? Então não depende nada de mim, é tudo de Deus, então nós estamos crendo numa predestinação? E aí? É uma predestinação isso? De certo modo sim. Mas, deixa eu ver um outro versículo aqui. Eu vou dizer, primeiramente, vai entrar, né? Primeiramente, tu entrar pela porta, primeiro é todo de Deus. Deus te chama a salvação, tu vem pela salvação, tu entra pela porta. Mas depois que tu entrou pela porta, se Deus te deu a salvação, aí tu coopera com Deus até para caminhar no caminho, né? Até o dia que for glorificado, ou for arrebatado, ou morrer. Porque se o mérito é todo de Deus, não precisa dar nessa cadeira aqui, vou ficar parado. Deus não vai fazer nada. O mérito é todo de Deus, mas Ele nos concede uma graça, entendeu? Uma graça preveniente, antecipada, para a gente poder fazer e assim crer nele. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Peraí, o que está dizendo o texto aí? Que nós devemos operar, algumas versões vão dizer desenvolver a vossa salvação, não sei como é que está ali. Operai a vossa salvação com temor e temor. A Bíblia está dizendo desenvolver a vossa salvação. Opa, peraí, então é compromisso meu? Eu tenho que fazer a minha parte? Sim, mas olha o que diz o versículo seguinte. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É algo mútuo, irmãos. Deus, Ele cria um ambiente favorável para mim desenvolver essa salvação, para mim crer nele, para mim viver isto,
E ao mesmo tempo Ele me ajuda por meio do seu Santo Espírito, que é o que eu estava falando há pouco. O homem no seu braço não consegue nada, nós precisamos do Espírito de Deus, precisamos da ajuda dEle. E eu sei que muitas vezes é difícil de entender esse texto, e baseado neste texto eu sei das minhas responsabilidades, dos meus compromissos que eu tenho que desenvolver, mas ao mesmo tempo eu peço ajuda ao Espírito de Deus para que essa salvação venha a ser desenvolvida. Amém, irmãos? Então o mérito, ele é de Deus. Nós temos as nossas responsabilidades. Deus não nos anula o nosso livre-arbítrio, podemos assim dizer, as nossas decisões. Porque senão a Bíblia não falaria de apostasia. O que é apostatar da fé? É alguém que estava na fé e caiu da graça, caiu da fé. Nós podemos assim resistir a esta graça de Deus. Amém? Existe uma graça de Deus que me dá, como é que eu posso dizer assim, me cria um ambiente favorável para mim crer, para mim ser salvo. Porém, esta graça eu posso resistir, que é o que eu disse há pouco. Tem gente que tu prega, fala, a graça está sobre essa pessoa, mas simplesmente ela nega e assim não aceita. Quantas vezes a gente foi evangelizar e entrega papelzinho, e a pessoa olha com desdém, não crê naquilo, ainda fala algumas coisas, aí outras pessoas tu entrega e aceita. Então Deus, ele concede um ambiente para nós. Então o nosso papel é aceitar e crer e desenvolver isso. Querem fazer pergunta, irmãos? Eu já vou finalizar aqui, quero finalizar esse ponto. Pode fazer, irmão. Amém? Amém? E isso é importante a gente exercitar, porque neste processo a gente vai entendendo e conhecendo o que é do homem, o que não é, o que é de Deus, o que não é, o que é certeza de Deus no nosso espírito. E claro, irmão, vou ser bem sincero, esse texto a gente poderia debater ele um pouquinho mais além, porque a gente... Sim. Eu até acho que nós deveríamos estudar todos os cultos para Sim, irmão, é que a doutrina não se resume só em curas. Qual que é a mensagem principal do Evangelho? Pesquisa, estuda, salvação, nós estamos falando de salvação, é uma palavra que vem em grego, né, que é sozo, né, que quer dizer curado, libertado, prosperado do corpo, da alma e do espírito, né, é um pacote completo, salvação.
É a próxima aula que eu vou fazer, cujo isso vai se completar, vai encontrar sua plenitude na eternidade. Nós estamos no processo, que é aquele dia que até domingo eu citei aqui, que é o entendimento que se tem do já, ainda não. Tipo, nós já fomos libertos. A Bíblia não diz que nós já fomos libertos em Cristo? Amém? Mas ainda não completamente. A Bíblia diz que nós já não vencemos o pecado. E eu pergunto aqui, qual o irmão que não pecou hoje? Ainda não plenamente. Então tem coisas que vai se dar. E no próximo estudo, irmãos, né, eu já estou finalizando. No próximo estudo eu vou trazer aqui as características de alguém que está no processo de salvação. Aí eu vou falar sobre o quê? Justificação, santificação, regeneração. O que significa essas três coisas? E tendo essas três coisas na minha vida, eu estou seguro em Deus. Isto é um indicativo que eu estou salvo em Deus. E o quarto ponto, que é a glorificação, que é a plenitude das promessas de Deus se cumprindo na minha vida, onde a morte já não vai ter mais domínio sobre nós, onde ela será aniquilada por completo, como foi pregado domingo aqui, né? Onde todos os nossos inimigos serão aniquilados, lá na eternidade, quando nós recebermos um corpo incorruptível, porque por enquanto eu e você nós temos um corpo corruptível, um corpo que apodrece, um corpo que morre, mas lá naquele dia, que é a nossa esperança, a morte será aniquilada. E aí o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Aniquila-se tudo. Então a obra de Cristo, ela está acontecendo hoje. Devemos crer, devemos orar por cura, devemos orar para vencer os pecados, mas a plenitude ela se dará lá. Então, se você está inquieto, quem sabe não recebeu alguma coisa em Deus hoje, continue orando com muita fé, que Deus pode te curar, pode te dar. Quem sabe você está orando por um pecado que está sendo difícil de vencer, ore ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo, mas fique firme e entenda que a perfeição ela se virá na eternidade, quando todos os nossos inimigos forem aniquilados. Amém, irmãos?